começar, hein? Verde como o céu azul, a esperança, branco como a cor da paz ao se encontrar, rubro como o rosto fica. Olá, companheirada! Perceberam? Começamos com Cartola, a abertura do programa, por quê? O Angenor de Oliveira. Por que eu estou dando essa ênfase a Angenor? Porque o Cartola tinha certeza que o nome dele era Agenor de Oliveira. Quando ele foi casar com a Dona Zica, que foram ver lá a certidão de nascimento e tal, aí estava escrito Angenor de Oliveira. Ele falou, peraí, Angenor não sou eu sou Agenor de... Não, você está registrando como Angenor de Oliveira. Então, a partir desse momento, Cartola se tornou, então, famoso Angenor de Oliveira. Esse programa é dedicado aos 109 anos do Cartola e, após a produção do programa, conversar com a produção também aqui da rádio, as duas produções chegaram ao entendimento de que o Cartola, assim como o Vinícius de Moraes, terão programas especiais. E nós fechamos na hora. Então, nós hoje vamos fazer aqui uma apresentação, uma homenagem pequena ao Angenor de Oliveira, nosso famoso Cartola. E no próximo programa, então, nós iremos convidar o filho do Angenor de Oliveira, se possível a neta também, a esposa, vamos ver a família, né? Cartola, para comparecer aqui, para nós fazermos um bate-papo, uma entrevista e tal. Porque falar de Cartola é falar de um compositor, de um cantor, de um violinista. E ele nasceu, inclusive, na Rua Ferreira Viana, lá no Catete, né? E ele era o primogênito dos 8 filhos que o casal Sebastião, e aí vem mais uma afinidade minha com Cartola. A mãe dele se chamava Ida, a minha se chamava Ida, e a dele, Aida, tá certo? Mas então isso lembra. E apesar de ter recebido o nome de Agenor, ele foi registrado, como eu comentei ainda há pouco, como Angenor. Mas esse fato, na realidade, a mídia conhece, ele só viria a descobrir muitos anos mais tarde, ao tratar dos papéis para o casamento dele com Dona Zica, lá nos anos 60, né? E então, dando prosseguimento aqui ao nosso programa, sempre seguindo o fluxo natural, que é pela esquerda, vamos dar a palavra agora, conceder a palavra agora para a nossa querida Rosa. Rosa, é com você as suas considerações iniciais. Olá, ouvintes. Bom, esse programa é especialíssimo, né? Porque falar de Cartola é falar do Brasil, é falar de samba, é falar da Mangueira, Rio de Janeiro. Então, assunto inesgotável e muito prazeroso para nós, né? Então, o programa hoje está assim, convido o ouvinte aí a ficar conosco. Grande Furtado. Furtado tem um destaque, né? E esse destaque é fundamental para a categoria. Com certeza. Boa noite às pessoas que nos dão o prazer da sua audiência, né? Aos companheiros, principalmente ao companheiro Bernardo, que está sempre nos escutando. Daniel também. Daniel, o pessoal está sempre nos escutando. Agora, é super interessante esse comentário que o companheiro Ivan fez e a própria companheira Rosa. Cartola bebeu naquela água de Noel Rosa, tudo naquela área, Mangueira, Praça da Bandeira, Estácio e Vila Isabel automaticamente. É verdade. Agora, olha só, companheiros, super interessante essa homenagem que a gente vai fazer, mas algumas coisas me chamam a atenção, né? Principalmente agora, no mês que vem, a gente vai ver vários acontecimentos, né, que realmente vão ter interferência na vida do trabalhador, de uma certa forma, né? A partir do dia 11, praticamente no dia 10, mas no dia 11 começa a valer, ou então a funcionar, essa famigerada lei trabalhista. E uma das coisas que nos chamou bastante atenção
Aqui tem, inclusive, foi feito um trabalho muito bom aqui, nós estamos com um jornal, O Dia, a gente, lógico, evidente, que tem que citar a nossa fonte, né? Que dia é? O jornal O Dia, na parte de economia, de domingo, do dia 15/10. E uma coisa que sempre nos chamou a atenção foi essa discussão que o companheiro Ivan sempre fala, né? Sempre fala isso aí. E aqui nessa reforma trabalhista é um dos primeiros itens, ou talvez o item mais importante, evidentemente, que no decorrer de vários e vários programas, né, companheiro Ivan, nós iremos não só trazer o nosso jurídico para fazer esse comentário, também o nosso jurídico no que diz respeito à Previdência Social. Mas, companheiro Ivan, você sempre usou essa frase, e essa frase eu acho que é uma das frases que você mais usa, né? Que diz o seguinte, que está aqui, inclusive, né? Que nos chamou bastante atenção. Vale o negociado sobre o legislado. É o ponto central da reforma trabalhista que entrará em vigor no mês que vem e provoca os maiores receios. A modificação permitirá que acordos feitos entre sindicato e empresas tenham força de lei para itens como jornada de trabalho, participação nos lucros, banco de hora, não pode ser alterado direitos essenciais como o salário mínimo, fundo de garantia, férias proporcionais e o pagamento do 13º salário. Então, companheiro, é necessário, de uma certa forma, que o trabalhador, não só no seu contexto geral, o trabalhador e trabalhadora, tenha o conhecimento do que realmente vai acontecer. Até porque, em sendo lei, isso vai ser implantado normalmente. Está se questionando aí no que diz respeito ao imposto sindical, né, que era, e que nós, inclusive, do Sindicato Rio de Janeiro, somos terminantemente contra, né, porque entendemos que tem que ser uma liberalidade ou então uma escolha do próprio trabalhador, não deve ser imposto, até porque a própria palavra imposto já sabe o que é. Então, nós temos essa visão, né, de que devia acabar com o imposto sindical, evidentemente, até porque a nossa parte, que é descontada do trabalhador, aquele trabalhador que é sindicalizado, nós devolvemos. Se ele quiser. Mas é preciso que todos nós, principalmente os companheiros e companheiras da ativa, percebam que essas modificações, nenhuma delas são benéficas. E hoje, companheiro, aconteceu um lance, né, de uma certa forma aí, que cada vez mais tira direito dos trabalhadores. E sinceramente, eu não consigo entender porque esse marasmo da sociedade, né? Eu não consigo entender. Você vê, a bancada ruralista, a gente está falando que está nos jornais. Parece que tem 200 deputados, senadores, também não faço muita questão de saber. Foi aprovada uma lei, né, com referência ao trabalho escravo. Não só do problema da lei trabalhista, da reforma trabalhista, mas agora também está sendo questionado o que diz respeito ao trabalho escravo. Há uma certa dificuldade de você caracterizar. Pelo menos é o que está escrito na lei, né? Pelo menos o que está escrito na lei. E as pessoas simplesmente entendem, né? Ou então as pessoas que assinaram, que estão participando dessa reforma, ou então dessa nova lei, se for o caso, dizem que é benéfico para o trabalhador. Olha, se um dia o patronato fizer algo em benefício do trabalhador, alguma coisa vai acontecer. Não só em termos de Brasil. Tem alguma coisa errada. Não só em termos de Brasil, mas em termos de todo o mundo, né? Alguma coisa vai acontecer. Porque a gente sempre tem uma expressão, da mesma forma como o companheiro Ivan sempre fala, vale o negociado sobre o legislado, a gente tem aquela expressão de dizer o seguinte, que empresa nenhuma dá benéficio ao trabalhador. Todos os direitos do trabalhador são direitos conquistados na luta. E a gente vê agora esse tipo de situação. Por isso que a gente chama a atenção do trabalhador para esse tipo de reforma, que, como a gente muito bem fala, reforma nenhuma traz benefício. A própria reforma das nossas casas é um problema, né, que a gente sofre no que diz respeito à sua consequência e quando termina esse tipo de situação. Então, é necessário, como a gente chamar a atenção da sociedade, dos trabalhadores, para que eles percebam esse tipo de situação que é extremamente degradante para o companheiro. Companheiro Ivan.
É só você voltar, companheiro. Eu sugiro a toda a companheirada ir para o YouTube e fazer uma pesquisa sobre o governo Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas não se conformava com esse tipo de trabalho escravo, né? Então, ele conseguiu dar férias para o trabalhador, porque o trabalhador, né, até Getúlio Vargas, o trabalhador trabalhava o tempo que o patrão quisesse. Olha só. Então, Getúlio Vargas impôs o repouso remunerado semanal. Aí conseguiu impor as férias também, de 30 dias. Conseguiu impor vários direitos trabalhistas até chegar a consolidar essas leis todas, né? E foi criado, então, a CLT, que era a Consolidação de Leis Trabalhistas. Isso contra os interesses internacionais. É só eu ir para o YouTube pesquisar o Getúlio Vargas, década de 50, anos 53, aquela época ali. Como eles não têm pressa, eles vêm transformando o direito dos trabalhadores, transformaram direitos em benefícios, né? Então, quando Getúlio Vargas criou o salário mínimo, na composição do salário mínimo, Furtado, tinha transporte, educação, saúde, lazer, tudo dentro da composição do salário mínimo. Tanto que o salário mínimo hoje, segundo o DIEESE, está na faixa de 3 mil e poucos reais. Hoje, o salário mínimo com direitos. Incluindo todos esses itens, né? O salário mínimo com direitos seria 3 mil e poucos reais, com direitos. O salário mínimo com benefícios é 950, entendeu? Olha que beleza, que beleza. Então, eles vêm correndo, até chegar a CLP, eles transformaram o CLT em CLP, que eu chamo de Consolidação das Leis Patronais. E conseguiram agora com o governo golpista, que é em cima de um golpe, dentro do outro golpe, dentro do outro golpe, dentro do outro golpe. Quando eles perceberem que o governo golpista já não serve mais, já cumpriu o que eles queriam, aí eles vão aplicar o polônio 210. Vocês se lembram do polônio 210, né? O polônio 210 é uma substância química que eles pegam e conseguem fazer a liderança ter contato com o polônio 210. Aí, se você tiver um problema de coração, por exemplo, o polônio 210 ele vai potencializar esse problema, tu vai ter um infarto. Mas tu não vai infartar por causa do polônio 210. Tu vai infartar porque você tinha uma deficiência lá do coração. Ou então, uma deficiência pulmonar, aí tu vai lá ter um efizema. Se tu tinha uma deficiência lá vai ter um diverticulite, igual o Tancredo teve. Isso tudo são consequências do polônio 210, que é uma tática que aquela agência de inteligência que nós conhecemos bem, eles usam, entendeu? Faz a liderança desse contato, dali ele morre. O Temer agora já serviu, inocente e útil, já serviu aos interesses internacionais, está doente. Eu falei, olha o Polônia agindo, entendeu? Daqui a pouco ele vai ter um quipocó, já cumpriu toda a agenda que essa agência de inteligência queria, tá certo? Depois que ele cumprir a agenda aí, ele vai ter um quipocó e morre aí. Não vai ter nenhum problema no Brasil, porque você tem 3%, 97% quer que ele morra mesmo. Então, quando ele morrer, ele morreu. Vai firme, né? Agora, Furtado, nós estamos realizando hoje o programa do ano. É o nosso programa 269, né? E esse é o programa acumulado. Até hoje nós já estamos realizando hoje 269 programas. E do ano de 2017, então, que número é nosso programa, Rosa? 42º. 42º, né? Que abrange o intervalo da semana, de 11, da nossa resenha, né? 11 a 17. De 11 até 17. Mas acontece o seguinte, tem um fato que nós destacamos, Furtado, lá na linha de busca na Rádio Petroleira, que é vergonha que nós temos, vergonha, que é um pseudo-confronto do STF com o Senado. O STF, que significa, sabe o que, Furtado? Seletivo Tribunal Federal, entendeu? Seletivo, né? E, por sinal, por falar em seletivo e confronto com o Senado, tem um senador que está aí meio que na moda, né? Mas eu me esqueci o nome dele, eu não sei se o DJ sabe. Aí,
Você sabe quem é esse senador? Olha só, companheiro Ivan, sinceramente, eu não faço a menor questão de saber. Sabe? É mesmo? Não faço a menor questão de saber, até porque a gente, tem horas que a gente, né, Roda? Tem horas que a gente não consegue entender determinada postura. E não é só isso, a gente não consegue entender como pessoas ainda defendem este cidadão, pode, se né? podemos Como é chamá-lo que de cidadão. pode, né, rapaz? Pois Como é, é que se pode? podemos chamar de cidadão. Porque aqui a gente também não está defendendo aquela senhora que tiraram, a gente não está defendendo. Mas por muito menos atiraram. Né? Atiraram. E esse cidadão, pelo menos, que aparece na televisão, não são coisas escondidas, né? Mas você concorda que a carne é fraca? Muito fraca. É a carne ou é a carne, pô? Qual É muito fraca. Eu acho olha que só. me parece que é a carne. Quero fazer uns comentários aí que é assim. São muitos assuntos, né? E todos eles muito perturbadores. Que é assim, começando aí pela musiquinha, né? Então, a pessoa, o que acontece que eu acho, né? Quando o Furtado aqui indignado com toda razão, né? Quer dizer, é um marasmo da sociedade. A gente não pode nem dizer assim do trabalhador, né? Porque a sociedade está acompanhando e criticando. Fruto da mídia. E criticando. Porque eu não encontro com ninguém que acha que essa reforma trabalhista é ótima. Mas a gente não vê, né? Indo para os movimentos, participando. Tudo Confronto. mais. Isso também não quer dizer que o brasileiro seja acomodado. Que não. É sim, né, de luta. É guerreiro. Tanto que trabalha aí escravizado. Né? O que falta é o quê? Educação. Para que ele entenda a consciência que não temos. Né? Para que entenda o que está acontecendo e se revolte contra o que está errado. Né? Esse é um pensamento. Né? A outra questão é aquela história, né? O Ivan citou aqui o Getúlio Vargas. Então, assim, na época do Getúlio, havia uma questão de educação. Né? Por exemplo, a gente tem muito essa discussão, né? Por exemplo, os nossos avós, nossos pais fizeram o chamavam de primário. Né? Tinha um ensino que era o primário. O primário eram 4 anos. A minha mãe sabia, era um conhecimento de tudo, e sabia, porque sabia bem o português, sabia bem a matemática, tanto que ensinou para os filhos, né? Nós íamos para a escola já sabendo tudo, sabendo ler, escrever, porque ela tinha feito o primário na época, né? Então, assim, um ensino médio, né, que a gente tinha técnicos e tudo mais, né, que a gente nem é muito a favor, mas que a pessoa saía. Foi obrigado saía com uma formação, saía com aquela formação, sim, era torneiro mecânico, eram várias, mas ela sabia muito, não era essa coisa aí de Senai hoje, não, Senac que engana, para botar jovem de 14 anos para trabalhar, né? Então, assim, a questão da educação, e as pessoas tinham essa consciência. Então, assim, o trabalhador estava reivindicando esses direitos. Quando ele fez a CLT, já vinha uma luta de trabalhadores dos setores, né, organizados em fábrica, em chão de fábrica, que era o quê? Pessoal que serviço mesmo, né, costureira, quer dizer, todo aquele pessoal, né, de setores de calçados e tudo mais, a questão da indústria que estava se modernizando rapidamente, e tinha toda essa questão, né, chegada dos sindicatos, que foi nessa época também, né, dessa questão de sindicalismo. Getúlio preocupado com a industrialização. Exatamente. Então, assim, ele, na verdade, foi o estadista que, né, ele ficou visto na história como a pessoa que fez isso, na verdade, ele simplesmente, né, reconheceu e foi implantando aquilo tudo que tinha que implantar mesmo, né? Tinha sido eleito, queria continuar no poder, aquela coisa toda, né? E essa questão do que a gente tem hoje, né, que o Furtado muito bem citou aqui, essa questão do nosso Congresso, né, do Aécio Neves, que a gente tem que dizer sim, né, e do nosso Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha o que acontece, porque não decide, entrega para o outro poder essa questão da bancada, a gente aceitar que tenha uma bancada ruralista que defende só os interesses próprios. Bancada evangélica. O que a bancada ruralista defende para a sociedade? Absolutamente nada. Eles estão ali há anos. São as mesmas pessoas. Tu vê o número de vezes que eles já se reelegeram. Se a gente for pegar a trajetória de cada um ali politicamente, o que eles têm hoje são os grandes latifundiários
E por causa deles não passou nenhuma reforma agrária até hoje. Por mais que o Movimento Sem Terra tenha ido, tenha ocupado Brasília, tenha feito tudo que a gente sabe historicamente que Rosa, aconteceu, e mortes, A discussão do refis, Rosa. tudo que acontece é tudo em prol. Então, assim, eles são extremamente corporativistas, eles fazem planejamento estratégico. Essa questão toda da saída da presidente e desse governo que está fazendo o que está fazendo, todas essas reformas aí que vieram com eles, tudo como o Ivan falou aqui, né? É o domínio imperialista. Então, assim, eles estão fazendo tudo o que querem que seja feito. É E verdade. quando entra alguém que, por acaso, pensa que não vai fazer, não fica lá. É retirado. Né? Então, essa é toda essa questão aí que a gente tem para Então, discutir. Rosa, o refis, por exemplo, a discussão do refis, eles estavam pleiteando, foi colocado na mesa para negociação um desconto de 90% dos devedores da Receita Federal. Portanto, 90%. Sabe qual foi a razão da grande discussão? O deputado relator é um dos maiores devedores da Receita. Exatamente. Aí ele queria que o desconto fosse de 99%. Então isso causou uma discussão lá em Brasília fantástica, que 90% não servia. Tinha que ser 99%. Esse é o Congresso. Eles legislam, entendeu? o Em executivo, causa o legislativo e o judiciário, recentemente, legisla em causa deles. Agora, Sempre. Rosa, nós falamos no Cartola. Você Sim. sabe que nessa pesquisa, a nossa produção pesquisou e conseguiu encontrar um nome chamado Cartolinha. Cartolinha, ela era o Heraldo Carvalho, que ele nasceu em 11 de outubro de 91 e faleceu. Não, ele nasceu em 1930, lá em Campos, né? Aqui no Rio de Janeiro. E faleceu em 11 de outubro de 91. Cartolinha, né? Mas cantor, compositor. E ele mudou para o Rio de Janeiro na década de 50. E teve lá. Conheceu Baú da Mangueira e um programa da rádio Roquete Pinto em 1986. E ele também tem lá um grandes contatos como Dicró, Dedé da Portela, Conjunto Realidade, Picolé da Beija-Flor, Djalminha, né? Matias de Freitas e Carlão Elegante. Ele participou, inclusive, do disco A Hora e a Vez do Samba, no qual interpretou, de sua autoria, a faixa O Meu Desgosto. O Meu Desgosto está por aí. Mas, vamos então avançar um pouquinho mais e lembrar também, Furtado, do João Luiz Voindenbach Filho. Tem noção de quem seria esse sujeito? Tem noção, Rosa, quem seria? Eu não. João Luiz Voindenbach Filho. Esse aí é o nosso grande lobão. Não é esse lobão nosso, é outro lobão. É brincadeira? 11 de Não é nada, outubro, ele esconde mano. bem esse nome, né? Esconde bem. Interessante, né? Também temos outro nome interessante, que no início se confundia com Djavan. Né? Ele nasceu em 1968. Jorge Furtado. Versilo. Exatamente. Eu não sei o que me domina. Bonito, né? E mesmo assim. E em seguida, Furtado, 1833, acontecia o quê? Olha só, companheiro Ivan, essa pergunta eu até gostaria de fazer para você, que normalmente é comum a gente fazer. Né? Inicia em Buenos Aires a revolta chamada Los Restauradores, dirigida pelos federais contra o governo de Juan Ramón Balcarce. É verdade. Não sei se a pronúncia está certa, mas a gente... Deve estar, sim. E 1996, Rosa, tem algum destaque? É o vocalista da banda Legião Urbana, né, que esses jovens aí redescobriram. Renato Russo morre de insuficiência pulmonar aos 36 anos e com apenas 45 quilos, porque ele sofreu de AIDS, Contraiu exatamente, AIDS. desde 1990. É verdade. Nos deixou aí, mas deixou um legado imenso de Verdade. talento, né? Quando ele fala assim, dá para imaginar, olha só, a frase do cara, né? Que ele fala assim, né? Que é preciso amar as pessoas como se não houvesse O amanhã. amanhã. Olha
Olha que coisa fantástica, Simples, né? mas profundo demais. É né? preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Quer dizer, é hoje, é o aqui e agora, né? Dia 12, Furtado, então, em 1931, acontecia um fato relevante, né? É super interessante esse fato. Na realidade, aconteceram dois fatos neste dia 12, né? Foi a fundação, então, a inauguração do já Cristo Redentor. E o outro foi essa história muito bonita, né? Muito bonita mesmo, da Nossa Senhora Aparecida, né? Que contam os livros e os historiadores que ela parece achada em parte, né? É verdade. E nesse momento que a pessoa ali estava questionando, porque parece que foi um imperador, esse negócio todo, foi lá em Aparecida, e ele queria comer lá uns peixes, mas não tinha peixe. E quando ela apareceu, tinha um negócio... Montão de peixe. Super Então, mandar um abraço para a nossa querida Carmen Amazona, nossa amiga, de Angra dos Reis. Lembrar que em 76, Ernesto Geisel assinava um documento que revogava o ato institucional número 5. Isso tudo vai de constar... triste memória, né? 78. 78. Isso vai constar, isso tudo está no site professorivanluiz.com.br. Em 33, Hitler, Furtado, lá dia 14, né, de outubro de 33, Hitler anunciava a retirada da Alemanha das Ligas das Nações, igualzinho o maluco está fazendo hoje lá, entendeu? Tirando os Estados Unidos, né, da Unesco e mas isso eles copiam, isso copia, é tudo copia. já... E, tá vendo? Em 49 começou a caçar bruxas nos Estados Unidos, uma investigação contra as pessoas suspeitas de algum vínculo com o comunismo, eles sempre elegeram o comunismo, né? Em 64, Martin Luther King, Furtado, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Dia 15, Furtado, nosso dia, né? Dia do professor, tem tanta coisa aqui. Eu daria tudo que eu tivesse Bonito. para voltar aos tempos. Deixa no fundo, não desliga não, DJ, deixa no fundo porque em 1884 nasceu um grande filósofo, fantástico ele. Fantástico. Escutas a ninguém, grande Friedrich Nietzsche, né? Muito bom. Em 76 o Congresso Nacional elegia o general Batista Figueiredo como presidente da República. O Congresso elegia o presidente. Brincadeira, né? Em 16 de outubro, então, em 1960, nascia a grande Leila Pinheiro. Essa tem um balanço que não é brincadeira, não. Cantando João Bocha, olha. Deixa no fundo, por quê? Em 1902, Furtado, acontecia o quê, Furtado? Começava a Guerra Civil na Venezuela. Em 64, em dia 16, Rosa. A China explode a sua primeira bomba atômica na Ásia Central, preocupando os Estados Unidos e a União Soviética. Aí se preocupam, né? Em 98, então, Augusto Pinochet é detido em Londres devido à petição do juiz espanhol Baltasar Garzón, que o acusa de assassinato de espanhóis entre 11 de setembro de 73 e ditador, 31 né? Exato, mas ditador financiado por quem? Chileno, por quem? procurado. Né? Financiado por quem? Pelo norte lá. E em 17, aniversário da Lina Lopes, que está sendo muito homenageada no site, no blog da Maria Lopes, marialopes.blogspot.com, uma grande festa que está lá no blog. E em 1922, a 12 de janeiro de 2001, aniversário do grande Luiz Bonfá, também que merece... É tão bonita, mãe. Bonito. Deixa baixinho lá, porque aconteceu o quê? 17 de outubro de 79, Furtado. 17 de outubro de 79, Madre Teresa de Calcutá ganha o Prêmio Nobel da Paz, né? E foi muito merecido. Este prêmio talvez tenha sido o prêmio mais merecido que a humanidade tenha recebido através da Madre Teresa de Calcutá. Fantástico. E, Rosa, 69, aconteceu o quê? A emenda constitucional número 1 é otorgada pela Junta Militar. Ela incorporava os itens do AI-5 e permitia que o presidente fechasse o Congresso e cassasse mandatos. Que muitos idiotas estão falando isso 1969. aí hoje, né? E 89, Rosa? Bom, em 89, o presidente José Sarney, então presidente, né, sancionou a lei do divórcio. Alguma coisa de útil, né? E mas também teve muita pressão da sociedade. Muito. Senador, pai da Laura Carneiro, inclusive. Eles tinham interesse próprio também. É verdade. Portanto, em 92, 17 de outubro. 17 de outubro de 92, a Assembleia Geral da ONU define o dia 17 de outubro como o Dia Internacional para a Erradicação
da pobreza. Ó, que infelizmente, beleza, hein? Temos que citar aqui que o Infelizmente, dia até 15 de hoje não outubro, no acontece. Brasil, Estamos esperando essa no visita. Brasil, dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. E nós selecionamos aqui, na Índia também, o Dia do Professor, na Malásia, na Turquia, na Albânia, na China, na República Tcheca, no Irã, América Latina, Polônia, Rússia, Singapura, Eslováquia, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos da América, Vietnã, todos esses países comemoram o Dia do Professor, né? E então, Cartola será homenageado num programa especial. Depois nós faremos... Ih, bonito, bonito. Depois nós faremos, então, pode deixar no fundo. Depois nós faremos, então, um especial do Não Vinícius percam, de hein? Moraes, Não que é percam. fundamental. Né? Cartola, interessantíssima a história dele, de vida, Muito bonito, de muito bonito. construção da carreira dele, O filho virar... do relacionamento dele com a Zica. É verdade, né? verdade. Tem a história do Cartola, é a história do Rio de Janeiro, do samba, né, do Brasil e da cultura, né, da que a gente tem. E aí, só um instantinho, um segundinho, que aí o apelido dele como Cartola, né, porque ele que foi, trabalhava hein? Pois é. nas obras da construção civil. Olha só, que E para curiosidade. que o cimento não caísse no cabelo dele, ele resolveu usar um chapéu de coco. Chapéu coco, né? Chapéu de que os coco. colegas diziam parecer com uma cartolinha. Aí, nesse momento, começou a ser chamado de Cartola. E ele detestava quando qualquer jornalista chegava perto dele e falava assim: ô Cartola, por que você tem filho de Cartola? Você que fazia? Ele dava as costas e ia embora, entendeu? E não respondia. Eu queria falar. Então, Rosa, Até o próximo. até o próximo. Até o E o próximo. Furtado, sabe, somente terá o próximo programa se acontecer o quê, Furtado? Especial. Se assim permitir o grande arquiteto do universo. Até a próxima aí. Firme e forte. Chegando o tempo perdido que comigo passou. Sem saber de tanta coisa. Ok. Então, é isso.